Olá, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live, ao nosso papo legal. Estavam com saudade? Pois é, estamos aí de volta. Que bom que vocês estão aí chegando. E aí, gostaram do tema? Vocês estavam me pedindo, né? Eu tô anotando tudo, tá? Tenham paciência que nós vamos estar tendo muitas conversas legais e, como sempre, esclarecedoras. Enquanto vocês estão aí chegando, aproveita esse aviãozinho que tem aí. Tem muitas pessoas, não é? Precisando de informações. O que eu tenho conversado, o que eu tenho encontrado por aí precisamos de esclarecimentos. E nada melhor do que nós estarmos tendo pessoas como a nossa querida Maria de Lourdes, que eu já vou colocá-la aqui. A Grazi, inclusive, a nossa mentora de finanças, já está colocando aqui. Muito interessante. Eu estou de acompanhante com meu pai agora. Olha que sensacional. Eu vou colocar a nossa convidada, Grazi, e foi ótimo você fazer, inclusive, não é mesmo? Que tenho aqui acompanhado, né? A sua situação, a situação da sua família, né? Você com seu pai internado, situações delicadas já há algum tempo, e aproveitando essa oportunidade aí no hospital, e está aqui conosco. Então, Maria de Lourdes, olha, se uma notícia como essa não encoraja a estarmos aqui produzindo esse conteúdo. Sim. Boa noite a todos, boa noite, Rose. Sim, encoraja muito, porque a gente sempre olha para uma relação dessa e a gente também vê o quanto esse vínculo, agora eu não sei a idade do pai dela, né? E não sei nem a idade dela, mas existe um vínculo aí a se fortalecer, ou um vínculo que já está forte, né? Então, isso é algo muito importante. Esse cuidado, esse olhar para uma pessoa que cuidou dela também, né? Que lindo, né? Maria de Lourdes, nós já começamos diferente. Eu amo isso, não é? Isso. Planejamos, mas não é como a gente sabe por aí, às vezes fala assim o campo, ou às vezes eu falo assim Deus, outros falam de outra forma, Sim. mas enfim, está sendo conduzido diferente. Olha isso, Ótimo. não é? Muito bom. E eu gosto, eu gosto. Então, eu até já quero fazer aqui até uma pergunta, porque quem nos acompanha aqui, quem está chegando, bem-vindo, boa noite a todos. Quem for assistir depois gravado também. À medida que nós formos conversando aqui, nós vamos falando um pouquinho de cada um de nós. Muitos aqui já conhecem a nossa preciosa Maria de Lourdes, sabe que de tempos em tempos nós estamos aqui, não é? Aproveitando. Isso aí, vai mandando coraçõezinhos. Pode mandar o 100 também, que tem lá, que ela merece. Aproveitando dessa maturidade, aproveitando desse conhecimento, aproveitando dessa experiência que ela tem e que ela vem com esse coração tão maravilhoso, não é? Para compartilhar conosco, nos ajudar a expandir a nossa consciência, não é? Como Maria de Lourdes eu tenho ouvido, sabe? Pessoas que estão lá assistindo, inclusive no canal, e falam comigo,
Sim, clientes também, que eu sugiro, vai, porque eu condenso tudo que nós fazemos aqui, está lá no canal Legalmente Única. E eles gostam muito, inclusive, quando os da caixinha, que nós falamos das caixinhas, tá? Até homens. Olha que interessante. Que bom. Tenho aprendido, vou te dar esse feedback publicamente. E muitas das vezes sugere para suas esposas que também têm passado por seus desafios. Então, que maravilha isso, não é mesmo? Sim. Então, Maria de Lourdes, eu queria aqui, já que a Grazi, que está aqui conosco, vocês que estão chegando, é uma filha que está com o pai já faz um tempo, depois eu até quero que ela coloque aqui a idade dele, eu conheço essa família, o Dirceu, que está internado em função da Covid, esteve entubado, essa família que tem passado por uma situação muito delicada, né? E ela está aqui conosco, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando você pensa, agora nesse momento, quando você pensa no seu pai, Maria de Lourdes, o que é que vem em uma palavra? Quando eu penso no meu pai, inclusive antes de nós abrirmos a live, claro que eu estou aqui e também fico me preparando, né? E como a gente trabalha com a linha sistêmica, né, que as pessoas também já estão mais acostumados, então a gente olha sempre para uma ancestralidade. E imediatamente foi uma coisa muito interessante, assim. Eu os convido espiritualmente para participar com a gente, né? Pai e mãe, porque eu não os tenho mais vivo. E é muito engraçado que justamente hoje o pai parece que veio mais forte na frente. E quando você diz qual é a palavra que me vem, ou qual é a frase, é a força. Uhum. Claro que fisicamente ele tinha 2 metros de altura, né? Então já era um homem forte, mas Uau. assim, 2 metros e 10 quase, mais ou menos, e forte de corpo. Então, quando eu lembro dele, eu não tenho como outra coisa. Vem essa força que eu tenho, né? Essa força que eu absorvi, e eu fui, assim, muito esperta. Eu acho que da família eu procurei ser uma das mais espertas, porque estava ali para todo mundo, né? Mas para mim é imprescindível, assim. Eu tenho carinho, alegria da mãe, né? Mas a força vem dele. Isso. Maria de Lourdes Costa Antunes. Não é isso? Isso. É. O Costa, provavelmente, né? Se os cartórios aí não alteraram, mãe. Isso. Antunes, mãe. Pai. Não é Pai. isso? Sim. Muito interessante. Pois é, então vamos lá. Eu sempre quando penso no meu pai, que também, né, não está mais aqui fisicamente, mas eu sempre penso na coragem. Uhum. E é incrível. É uma palavra que define meu pai. E é um grande legado que ele deixou para 5 filhas. Sabe? Coragem. A despeito de pandemias que vem ao longo da vida, não é? A gente carrega essa coragem. E aí, aproveitando, não é? Eu fiz aquela chamada em função, inclusive, nós ainda estamos aí, né? Nós gostamos disso. Mês dos pais, eu tenho conversado muito sobre esse assunto, família, não é? É um mês que, ao mesmo tempo que parece que é festivo, mas ele é um mês também bastante desafiador por diversos fatores, sabe? Mas aqui eu quero fazer um recorte que é acerca das questões que levam para os conflitos. Como eu fiz um pequeno resumo.
Porque nós temos aí as construções sociais, ok? Que o ordenamento jurídico, ou as leis, elas nunca conseguem acompanhar em tempo real. Nunca. Nunca vai acontecer isso. Porque não é possível. As construções sociais vão acontecendo. Sim. E aí, sim, é necessário que se faça leis, porque as coisas começam a fazer muito. Eu costumo falar assim, vai virando uma bagunça, então precisa de leis para que tecnicamente coloque ordem, ok? E aí as pessoas consigam viver, aspas, de forma civilizada. Eu estou falando de forma simplória para que todos possam entender, né? Pois bem, então nós temos aí nessas construções, é claro, é óbvio, até nem coloquei lá, nós temos aí, inclusive, estatísticas acerca da mãe solo. Essa mãe que está aí sendo a provedora do lar, já está em torno de quase 50%, ok? E, principalmente agora, na pandemia, com os benefícios, né? Eles tiveram condições de observar isso mais perto, ok? É uma realidade que nós temos aí, tá? Nós temos também uma outra realidade muito latente, que já vem de longas datas e tende a aumentar, que são o quê? As crianças que não têm registro paterno e, por vezes, nem sabe, né, quem de fato é o pai biológico. Nós temos também essa realidade. Bem-vinda, querida Michele. E aí, temos o que eu falei, não é? Nós temos a questão das paternidades afetivas ou socioafetivas, que está em alta, sabe? Nós temos aí as produções independentes, não é? E ouço, e acredito que você também, pai, Rose, se você achar um pai, você me avisa, porque eu não estou achando. E, aliás, nem está precisando. Então, eu te passo a palavra para te ouvir e aprender. Ok? Principalmente pegando as leis sistêmicas. Porque até onde nós sabemos e podemos olhar, as leis sistêmicas são imutáveis. O ordenamento jurídico, sim. Mas as leis naturais estão aí há milênios, né? E aí, como que é? Tem lugar para esse pai na família? O que a gente tem visto, e eu digo infelizmente, é que esse pai anda ausente, né? Esse pai anda ausente e quem perdeu somos nós. Porque quando a gente diz perde todo mundo, porque eu como terapeuta, eu também perco no consultório, né? Porque às vezes a gente solicita e aqui a gente não entra em julgamento, né? A gente já vai falando para que as pessoas se sintam, por favor, à vontade. Mas eu perco no consultório, a mãe, de certa forma, também vai perder. Este pai perde muito também, que vamos colocar que ele também vai perder, mas a gente sabe que quem mais está perdendo nessa conta é o filho, né? Essa é a questão. Então, o que acontece, assim, que a gente olha para o olhar sistêmico, porque é necessário a gente colocar, né? Que um filho e uma filha foram feitas de um pai e uma mãe, né? Até que prove o contrário, mesmo por uma fertilização, ele vem de um pai e uma mãe. Então, ali existe alguém que está gerando uma vida e eu vou orientar. O que acontece? Que este filho tem vindo, olha para esta mãe, que é super necessária, né? Esta mãe, o filho nasce, a mãe vai amamentar, a mãe vai cuidar, vai todos os cuidados. E ela é necessária naquele momento.
o pai, ele fica até meio de lado, né? A gente sabe disso. Quando vem o bebê, é aquela história, até dá um atrito, porque aquela mãe, ela não precisa de namorado naquele momento, ela não precisa de marido, porque o filho ou a filha está preenchendo. Então, que os pais também entendam que esse momento é necessário, mas que o pai está ali para participar, estando junto ou não, eu digo morando na mesma casa. Mas existe uma participação desse pai. Mas até os 3 anos, para a criança é necessária essa mãe. E ela está amamentando, tal. Aí essa criança vai nascer, vai crescer, e vai 1 ano, vai 2 anos, 3 anos, e aí ela começa já aquela história do eu, né, que a gente comenta, criança pequena, e ela já começa a dizer eu quero, isso, aquilo, e ela começa a ver o pai e a mãe. E aí é esse momento em que o filho ou a filha vai para a esfera do pai. Mas a gente também sabe de um detalhe extremamente importante, que é esta mãe que autoriza esse filho para o pai. Porque a mãe é aquela que dá o colo, né? Aquela que dá a segurança, aquela que olha para essa criança, que dá proteção. Hoje a gente sabe de adultos que vão trabalhar, e aí é aquela história, o que você quer? Eu quero um reconhecimento. Mas o reconhecimento está lá com a mamãe, né? E aí aquilo é alimentado. E quando ele passa para a esfera do pai, isso filha ou filha. Quando ele passa para a esfera do pai, o que o pai vai demonstrar para esse filho? Mãe traz a segurança. E o pai começa a ensinar o filho para a vida. Por isso, a necessidade deste pai estar presente do jeito que ele puder, do jeito. Eu sei que necessariamente nem todos moram juntos, a gente sabe dessa realidade. Mas o pai, ele continua sendo pai. Aquilo que a gente brinca, a função de pai, brinca não, que vem da sistêmica, né? Mas a gente brinca dizendo que a função de pai e a função de mãe qualquer um faz. Mas mãe é só a mãe que está gerando, que está ali adotando ou não, né? Do ventre ou adotado. E o pai, ele também é o pai. Ninguém vai ser pai, ninguém vai substituir. Claro que quando a gente diz da adoção, a gente sabe que também tem a mãezinha desta criança, né? E que também vai fazer essa segurança, mesmo que seja por pouco tempo. A outra, claro, que vai acolher mais tempo. Agora, o pai, ele precisa ter a clareza do quanto ele é importante na vida deste filho e desta filha. Hoje, o que nós vemos, a dificuldade dos nossos filhos, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que fazer. E aí é o pai, não tenho como dizer diferente, né? O que você começou a falar e ouvir os noticiários essa semana todos, né? Quantas certidões de nascimento está constando ausência de pai. Eu achei que isso nem existisse mais, sinceramente, desculpe a minha ignorância. E aí eu digo que é uma reflexão que nós temos que ter. Sim. Eu pensei assim, né? Qual é a nossa reflexão? Nós temos uma certidão. Nós temos, está lá o nome do nosso pai e da nossa mãe. Então, que nós possamos, assim, olhar para isso. Não importa que eu seja mãe, mas que eu olhe para isso, que eu passe isso adiante, a importância desse pai. Então, existe sim lugar deste pai na família. E se este pai se nega a estar ali, e aqui volto a dizer, não vamos entrar em razões, tá? Mas se esse pai se nega, o que acontece? Esse filho e essa filha vai ficar buscando essa ausência. Ótimo. Sabemos que existe, claro, filhos e filhas que os pais, infelizmente, falecem, né? Jovem. A gente sabe disso, por favor. E aí a gente diz, uma ajuda terapêutica é muito bem-vinda, na terapêutica que você escolher. Porque ao passar do tempo a gente cresce, né? E nós passamos a ser pai e mãe da nossa criança. Só que aí também tem um detalhe, eu só consigo ser pai e mãe da minha criança
né? Se eu consigo, para mim, desculpa, pai e mãe para o outro, se eu consigo ser pai e mãe para minha criança. Uau. E aí eu vou conseguir ser do outro, mesmo que esse outro, às vezes, não seja tão ligado comigo. Mas eu cuidei de mim, tá? Agora, o que que acontece? A gente já vem com uma reivindicação de que alguém não nos cuidou. Aí, o que que eu vou fazer? Esse efeito dominó vai indo. Só que a gente diz assim, né? Vamos aprender que nós ganhamos o maior presente, que é a vida. Isso. Essa é a questão. E aí, agora, nós temos que olhar o que nós podemos fazer. Se não fizeram bem feito conosco, é aquilo que a gente diz, respeita pai e mãe do jeito que eles conseguiram fazer, mas eu posso fazer diferente, né? Mas não naquela questão, porque eu não tive, então agora eu também vou fazer para o meu filho o que eu não tive. Não. Aí também existe um equilíbrio, eu não posso exagerar em dar o que eu não tive. Tudo é um processo na vida, mas lugar principal tem, tá? E se ele já se foi, o lugar é no coração. Mas eu quero que os pais saibam que eles são muito amados e que eles são muito importantes na vida e que eles não podem faltar. Excelente a sua colocação. E eu vou até aproveitar aqui, só a título de esclarecimento, porque esses espaços eles são tão importantes. Você mesma colocou. Eu não sabia, não é, que aqui no nosso país existe um número tão expressivo e algumas regiões mais, outras menos. Em Belo Horizonte, uma metrópole, nós temos um número significativo de crianças que não têm na sua certidão o nome do pai. Agora, é importante destacar aqui que nós temos legislação, nós temos a justiça atuante em relação a isso, tá? Que eu não vou poder explicar isso aqui, senão a nossa live vai ficar muito extensa, mas eu só quero trazer um dado, porque conecta com o que você está dizendo, e nós precisamos muito, muito, enquanto inclusive mulheres, não é? Que queremos estar no nosso lugar, sim. Queremos cada vez mais que os nossos direitos e deveres estejam alinhados. Não é assim? E queremos estar saudáveis. Pois bem, o que leva também a não ter esse registro? Muitas dessas mulheres, né, não sabem, de fato não sabem, em função do que aconteceu ali, naquele, às vezes foram vários relacionamentos ali, e ela não sabe, ok? Porque é necessário informar lá no cartório. Existe um período, até para investigação, para fazer testes de DNA, justamente por saber dessa importância hoje, ok? Mas muitas das vezes não consegue, tá? E outra, ela sabe, mas por aspas aqui, vingança, ok? Ela não informa, ela fala que não sabe. Então, ter essa consciência de que o filho, eu gosto de usar essa expressão, tá? Eu uso muito ela, eu acho que fica fácil entender. Não é moeda de troca. Não é. Então, já é assim um ganho enorme. Que seja uma mocinha, não é? Ou seja um pouco mais velha, não vem ao caso, mas que é homem e mulher se relacionando, ou se são aí duas pessoas que resolveram, não é, ir a um laboratório, mas que está trazendo um bebê, que está vindo uma vida, não é brincadeira, é sobre isso.
que nós queremos aqui, eu acredito você também pontuar. Claro. Né? Sim. Essa vida, ela não só tem o direito, de acordo com o ordenamento jurídico, né? Mas até mesmo pelas questões aí, como nós estamos colocando, de saber, não é? De sentir que ela tem, sim, ela tem essa engrenagem, ainda que ela não pôde experienciar, mas ela tem dentro dela. O 50% pai e 50% mãe. Claro. Não é? E aí, para te passar até uma outra pergunta, é interessante, eu me lembrei agora rapidamente, eu participando de uma live com uma juíza, e ela explicando, ela estava aplicando algumas práticas sistêmicas na parte carcerária. E muitos, né? É mais ou menos isso aqui que eu estou te falando. Então, assim, trazendo essa fala, meu pai, um traste. As falas são muito carregadas. Não vale nada, nem sei quem é. É muito assim, entendeu? E aí, outro, né? Outro lá falando, não, eu não tenho pai, porque eu não tenho registro. Minha mãe falou que não sabe quem é e que eu não fui desejado. E olha que coisa linda, Maria de Lourdes. Ela fez algo simples, um movimento simples, e pegou um espelho e pediu para que ele olhasse para aquele espelho alguns segundos. Sei. E falou para ele: veja seu pai. Tá nela, né? Não é? Eu fico até assim, arrepiada com essas coisas. Claro. Eu achei tão lindo, sabe? E ele começou a ficar emocionado. Sim. Ele ficou muito. Ele estava muito agitado, né? Esse detento. E ele foi ficando pacificado, sabe? E ele falou, nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha parado para pensar. E aí, então foi levando, né, para não estender aqui, ele a pensar que ali ele tinha, não é? 50% do pai dele. E que, ao olhar ali naquele espelho, ele estava vendo. Ele não estava vendo só a mãe dele. Sim. Então, eu penso que... você gostou, né, Michelle? Não é lindo? Eu entendo, assim, que são coisas simples, o essencial é simples, né? Como o Bert falava. Às vezes, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, iniciamos a live com a nossa Grazi aqui colocando, que está no hospital com o pai dela. Quantos que estão nesse momento sem o seu pai? Ou quantos não conheceram o seu pai? Não é verdade? Estamos aí experienciando aí casos, pessoas que a gente até conhece que estão na Ucrânia. E aí, quantas mulheres, quantos filhos sem pai? Agora, esse pai não tem um lugar? É sobre isso, não é? Eu até posso colocar para você te ouvindo, assim, que eu lembro quando a gente começou a falar, o meu pai, né? O meu pai, ele veio para nós, quando ele casou com a minha mãe, e quando eu o conheci como pai, e fui crescendo, ele veio sozinho. Não existia avó paterna e não existia avô paterno. Mas algo muito lindo que eu aprendi com ele, embora a gente já disse que pai é pai, né? Lembra a função que qualquer um faz, mas o pai está ali. E o que eu aprendi com esse homem?
Na verdade, assim, ó, aprendi um relacionamento de que ele adotava famílias. Então, aquele fazia o papel de pai, aquele fazia o papel de mãe. Mas ele nunca conheceu, nunca soube quem era. Havia indícios que a gente poderia, né, desconfiar que fosse aquele. Então, claro que ele sentia falta. Sim, a gente sabe que ele sentia. E eu digo isso porque ele fez um trabalho muito lindo na vida. Sabe? Aquilo que a gente diz, eu sinto falta, mas o que eu posso fazer numa construção, que a gente diz uma construção social, que é aquilo que está próximo de mim. Mas eu sei que não é o meu pai. Mas eu não perco a oportunidade de aprender com aquele que está perto de mim. O que acontece também, e a gente assiste isso, né? Que às vezes a pessoa não tem o pai, e agora vamos falar também a mãe, mas não tem o pai, e aí aquele vazio fica muito forte. E aí realmente não tem como ir para a vida. Porque ou porque o pai morreu, ou porque justamente isso o pai não apareceu, a mãe não sabe quem é. E nesse trabalho terapêutico, e muito lindo esse exemplo que você traz, e a gente, de certa forma, constrói pela linha sistêmica, né? Este pai e esta mãe, só que a gente começa também a construir dentro da gente. Uhum. E aí a gente também ressalta as qualidades que você tem, né? O que você tem de bom, o que você não tem também, mas isso é aquilo que a gente diz, está aí pai e mãe. E vamos fazendo com que essa pessoa enxergue o que ele tem, ou o que ela tem, que é fruto desse pai. Só que, claro, que a gente entende que todo mundo quer ver a imagem, né? Por quê? Porque a pessoa quer saber de onde eu vim, com quem que eu sou parecido. Essa é a questão. Então, a gente faz uma construção. Eu imagino que o meu pai deva ter uma curiosidade imensa, né? Todo o tempo nunca nos falou, porque ele dizia assim, devia doer muito. E nós conhecemos, mais ou menos, uma pessoa chamada Aninha. E ele dizia, essa Aninha é minha mãe. Era isso que a gente sabia, o avô nunca. Aí a gente vai para a constelação, a gente vai para o sistêmico, e dentro deste campo, né, porque é a confiança que a gente tem na ancestralidade, né, eu não tenho como fabricar, mas eu sei que eu vim de algum lugar, ele também veio. E que teve uma ancestralidade, uma linha feminina, uma linha masculina, e a gente vai colhendo, porque a pessoa está ali, né? Então, tem como a gente ver, só que, claro, sentir. Só que, claro, que as pessoas querem ver a presença. E aí existe esse vazio onde a gente vai construir da melhor forma que a terapêutica pode proporcionar para a pessoa. Exatamente. E isso é algo tão lindo, isso cura, né? Médicos que estão aqui, por favor, coloquem amor nas minhas palavras, viu? A gente tem que tomar o maior cuidado, né? Com tudo que fala. É no sentido, assim, de pacificar, né? É nesse sentido, de ficar mais tranquilo, não é? E não ficar nessa busca incessante. E aí eu não quero perder o fio da meada, que quando eu até fiz questão, quem não assistiu, corre depois e assiste, porque nós temos muitas conversas aqui profundas, maravilhosas, tá? Então, vai lá. Eu fiz questão aqui de anotar, e uma delas foi quando nós falamos sobre conflitos psicológicos das mães, são conflitos biológicos das filhas. Nós podemos fazer a inversão também em relação aos pais. Depois a gente vai fazer isso outro dia. E você falou uma pérola que eu escrevi aqui. A mãe é o chão. O pai é o caminho. Por que eu escrevi isso daqui? É muito comum, não é? As reuniões, eu vou colocar assim, porque aí não ofende ninguém. As reuniões das parentelas, aqui assim, a gente fala assim, não é? E tá lá o povo, e tá a mulherada,
é fogão de Uhum. lenha, é aquela coisa, é uma delícia. Mas começa, porque esses jovens de hoje, porque essa geração é muito mole. Eu tenho certeza que para a sua região não tem isso, não é assim? Esses jovens estão muito mole, Uhum. não tem mais aquela garra que tinha mais, não tem essa força, Sim. falando de força, não é assim? Ai, porque você viu fulano? Não quer saber de trabalhar, não é assim? Tem muito disso aqui, não é? E aí quando você vai ouvindo os causos, você ficou sabendo disso, daquilo, aquilo outro. O fato é o seguinte: cadê o pai? Uhum. Uhum, né? Cadê o pai? Aqui, ó, vou até aproveitar. Grazi, Sim. hoje, ela está como prioridade aqui, porque ela está no hospital. Gente, faz questão de ressaltar, entende? Sim. Assistindo a nossa live. Que bom. Quantas pessoas Obrigada, têm hoje Grazi. convite, não é? Não tenho que Uhum. ressaltar isso, né? Ah lá, Sim. sempre ouço a voz dele quando estou achando as coisas difíceis. Você conseguiu ler antes? Sim, li. Lê, Consegui. por favor, que eu estava O que ela, falando. o que ela escreveu agora, eu sempre ouço a voz dele, quando estou achando as coisas difíceis, a voz do pai. E o que que ela escreveu antes? Ela escreveu alguma coisa. Que o pai, o que eu lembro, que o pai disse que ela tem uma cabeça muito boa. Ah, tá. E aí Uhum. você entendi. E aí ela está Uhum. sempre ouvindo a voz dele. Porque me parece que ele não está falando ainda. Ele não está Sim, conseguindo. sim. Então ela está Tá. trazendo. Entendi. Memórias. Aham. Olha isso. Que coisa linda, não é? Então, Sim. o que ele falou e ficou armazenado está É. servindo, inclusive nesse momento, né? Uhum. Até quando nós podemos falar aqui rapidamente, aí, ó, as ordens da ajuda, não é? Agora essa filha está ali contribuindo com Uhum. esse pai. Nesse momento ele está precisando, né? É. Isso. É, ela completou, era esse outro pedaço que estava antes, tá? Que por isso que ela vai se dar bem na vida, que ela tem uma boa cabeça. Foi isso, Que né, lindo. Grazi? E tem um detalhe, eu vou até, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Olha que sensacional. Isso. A Grazi, ela é mentora de finanças. Olha que bom. Ela, inclusive, Bom. trabalha com muitas mulheres, não é só mulher, Uhum. mas o grande público. Eu já fiz, inclusive, algumas lives com ela também. Está lá no canal Legalmente Única. Uhum. E ela fala, ela é administradora de empresas, quer dizer, formada em administradora de empresas, Sim. e também tem uma série de outras formações, mas o foco dela é finanças. Ela domina essa área, né? Que bom. E se ela tem um lastro de pai, isso fortalece muito o dinheiro, né? Aquilo que a gente Aí, diz, lembra? A mãe é a cara do sucesso, né? Mas o pai é o dinheiro. e aí eu volto para a sua frase, né? A mãe é o chão, o Uhum. pai é o caminho. Sim. Então, principalmente as mães ocidentais, aí vocês vão para a história, tá, gente? É, as mães ocidentais que, ai, meu filho, tudo é minha filha, meu filho, meus filhos, meus filhos. Hum, pensa aí. Aí vem e começa, porque meu filho, eu quero que ele estude, eu quero que ele faça um intercâmbio, eu quero, mas aqui, Isso. como que essa conta fecha, Maria É. Júlia? Bom, primeiro só queria reportar a frase, que a frase, eu não sei nem se ela é da Márcia Oliveira, que é uma grande amiga, né? Que eu ouvi também dela. Não posso saber, até quero perguntar se essa frase realmente é dela ou é do Bert, mas o fato que é essa frase. O que acontece quando você pergunta, né? Aí vem uma questão.
Porque as mães hoje, elas estão abraçando os filhos, né? Abraçando os filhos, e aí é aquela questão, ou porque o pai está longe, ou porque o pai não está, e aí nós sabemos que a mãe está fazendo a mais. Quando a gente diz que o pai é aquele que empurra o filho para a vida, se a mãe está fazendo a mais, e aqui do jeito que ela pode, do jeito que ela consegue, e se ela abraça, o que que acontece? A mãe, ela vai ensinar para o filho a nutrição, a proteção. A mãe ensina o relacionamento com os amigos, o relacionamento casal, isso a mãe vai ensinar. Mas dinheiro e vida é o pai. Então, é aquilo que você falou, a conta não vai fechar. O que pode acontecer? E isso é dentro de um caminho que eu penso e que eu construo. Eu não posso falar por todo mundo. O que a gente orienta? Que daí os filhos, quando é o menino, que ele viva mais com o menino. Ou que vá para questões tipo jiu-jitsu, artes marciais, porque eles também estão vendo com lastro masculino. E a menina também, que ela tem um núcleo, que ela tem um grupo, e que ela também possa conviver com mais meninas, com mais mulheres, né? Para ter essa interação. Precisa sair, porque aquilo que a gente diz, e é muito bem explicado, a mãe fica grávida, né? E também eu sempre coloco, pode ser uma questão de adoção, porque a gravidez está aqui, né? E no coração. Aí a mãe fica grávida. Este bebê vai nascer. Tem a contração do útero, que é a natureza nos ensina, né? A contração do útero para empurrar esse filho para a vida. E aí esse filho, essa filha nasce. O que que acontece? Voltamos lá, a mãe amamenta, vai cuidando, vai cuidando. Este pai participa e esse pai vem lá pelos 2, 3 anos, mais 3, 4 anos já, né? Aí este pai vem e resgata essa mulher. Tá? Ele resgata essa mulher porque o filho vai para a vida. O filho vai brincar com os amigos, o filho vai para o futebol com o pai, ou que seja com o tio, vamos colocar aqui, ou com amigos, mas ele precisa conviver com homens. E a menina com as mulheres, né? Dia de menina que a gente brinca. Só que se este filho, essa filha fica neste colo e que é quentinho, e vamos combinar que a gente adora mesmo um colo quentinho, o que que ela entende? E ele entende que é difícil ir para a vida. Eu não tenho essa força da expulsão do útero, tá? Eu não tenho. Lá com a idade que for, 5, 6, 7, 10, 16, eu não tenho essa força. E como eu fiquei muito tempo nesse quentinho, o que que acontece? Eu tenho muito medo. Eu tenho muita insegurança de ir para a vida. Porque aqui é seguro, mas se eu sair eu não sei o que vai acontecer. Então, é aquilo que a gente diz assim, gostaria de dizer o contrário, mas não tem condições. Na vida que nós vivemos hoje, na nossa criação, essa mãe tem um papel muito lindo, muito importante, e esse pai também. E hoje a gente está percebendo que não é questão de ser mais ou menos, não. Mas existe um mundo espiritual e um mundo material. Né? A gente pode colocar isso. E aí o que que acontece? Os dois caminham juntos maravilhosamente bem. E esse é o caminho do meio. Mas só o espiritual não vai. E o espiritual vem da mãe. Esse material é necessário. Né? Você vai conquistar um trabalho, você vai conquistar uma casa, você vai conquistar um carro. E aí? Sensacional. Ó, o nosso tempo já está finalizando. Nossa, já, com esse assunto que vai deixar água na boca, né? Para quem está aqui. E aí, veja bem, nós já trouxemos aqui, assim, esclarecimentos para que cada um que está aqui assista mais de uma vez, reflita, depois compartilha, gente, compartilha com mulheres
não é? Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando de mulheres também que estejam com uma mentalidade, sim, renovada, não é? Que não fica assim só naquelas repetições, porque a tia fala, porque a outra fala, porque a vizinha fala, porque a novela fala, não é? Não, nós estamos precisando, e olha, isso é para agora, é para agora, porque nós estamos falando de geração, nós estamos falando de vida. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando, você que está aí me ouvindo. Isso não é brincadeira, isso é sério, né? A gente não quer realmente colocar peso, como nós gostamos muito de conversar aqui, trazendo questões sérias de uma forma leve, não é? Mas de forma responsiva. É isso mesmo. Ok? E aqui, recadinho. Quem ainda não conhece os conteúdos da Maria de Lourdes, eu sempre deixo tudo escrito, mas de repente você está querendo agora. O Instagram dela é o nome todo dela, Maria de Lourdes Costa Antunes, tá? Toda quinta-feira, né, Maria de Lourdes, que você Isso, faz? às 8h30. Toda quinta, às 8h30. 20h30. Às 20h30, não é isso? Isso, o mesmo horário nosso. Ela está lá, entende? Gratuitamente, 0800, do jeito que brasileiro gosta. Entendeu? Isso. Não é assim, Maria Júlia? Ela mesmo. está lá, ok? Contribuindo. Fica lá 30 minutos, não é isso? Eu fico 30 minutos, isso mesmo. Pensa o que é isso? 30 minutos que ela está lá, ok? Para você poder compreender melhor essas questões da subjetividade. Então, por favor, não perca essa oportunidade, tá bom? E outra coisa, a Rose, minha vida está um tumulto, né? Ai, não sei, estou com medida protetiva, ai, é muita confusão. Vamos olhar para esse conflito de uma forma legal, ok? Então, é só, manda um direct, a gente marca um horário, conversa, mas aquilo que foi dito, busque ajuda com profissional. Porque simplesmente fazer de conta que nada existe, ou simplesmente ficar comendo, reclamando, não vai mudar nada. Maria de Lourdes, suas palavras finais para a audiência maravilhosa. O que eu gostaria de fechar, né? Sempre eu gosto de falar numa reflexão, e agora eu puxo um pouquinho mais para as mães, mas eu sei que tem homens também nos ouvindo, né? Que a gente reflita um pouco nesses relacionamentos, né? Que a partir do momento em que um filho vem, uma filha vem, é aquilo que a gente diz, o nosso livre-arbítrio não é mais só nosso. Ele está ligado a uma criança, ele está ligado a um serzinho ali. Então, é aquela história, se é possível viver junto, ótimo. Às vezes a gente entende que realmente não tem condições, mas que as pessoas, né? E por que eu digo nós, mães? E quando eu estou falando, eu estou me incluindo também. Claro, porque eu também. lembra que a mãe é aquela que cuida dos relacionamentos, a mãe é aquela que cuida daquilo que é a proteção, que é aquilo que é a segurança, que ela sabe fazer. Então, que a gente não leve para o lado pessoal as coisas. Né? Que a gente consiga olhar de fora aquilo que eu gosto e a gente vem aprendendo, né? Que você possa ter um olhar observador, que você saia da situação. E olha como se fosse uma outra pessoa.
O que eu posso fazer de forma diferente? Porque a gente leva muito para o lado pessoal, e aí fica uma guerra, um embate de egos, e aí a gente já sabe, como nós começamos, a gente fecha a live, né? Quem perde? Perde o filho, perde a gente como terapeuta, perde mãe, perde pai, tá? E perde um futuro, né? Que a gente até esqueceu de mencionar lá. Perde um futuro. Porque esse filho não vai para a vida, essa filha não vai para a vida, existe um futuro que não está sendo vivido. E é uma pena, essa é a verdade. Então, o que eu gostaria de dizer com muito carinho, e antes também de abrir a live, assunto de mãe e pai é um assunto delicado. Porque justamente as pessoas levam para o lado pessoal. E a gente não dá para levar. A gente tem que pensar assim, qual é a minha contribuição com o mundo, como mãe, como pai, como professora, como terapeuta, e inclusive cuidar do filho, inclusive cuidar da filha, mas eu tenho mais coisas para fazer. Né? Então, que a gente olhe como uma continuação de vida, que nós estamos ali, que o filho veio para mim, não veio para a vizinha. Então, alguma ligação eu tenho com ele. Que eu possa fazer isso com muito amor, mas aquilo que a gente diz, eu não sou dona, né? E nem o dono. É verdade, é verdade. Então, deixo isso para nós hoje. Um grande abraço a todos que participaram com a gente. Um grande abraço para você, Rose, muito obrigada também. Eu que agradeço, como sempre, né? Você, assim, brilha. Brilha mesmo, em todos os sentidos. Ilumina aqui. Tenho certeza que todos, né? Michele já colocou aqui, ó. Já salvei ela aqui. Olha lá. Sim, então, obrigada, já está Michele. subindo. Sim. E então eu só tenho realmente que pedir a Deus, né? Que continue te abençoando, abençoando o seu filho, não é? Obrigada. O futuro dele, não é? E que breve estaremos aí novamente, com outras temáticas, porque são muitas, não é? E contribuindo com a vida, que isso daí é muito importante. E você disse tudo. E apenas um detalhe que me ocorreu aqui, eu gosto muito, muito de um versículo bíblico que diz que filhos são herança de Deus, né? Então, eu gosto sempre de linkar com as questões jurídicas. Eu sempre falo isso com algumas pessoas, a despeito de religião, a despeito de fé, a despeito de qualquer coisa. Então eu falo muito sobre isso. Eu falo, olha que lindo isso, não é? Você não pega uma herança, se você está no seu estado normal, você não pega uma herança, você não recebe uma herança e joga fora. Normalmente. Tá? Não é assim? Então você vai cuidar, você vai aplicar bem essa herança, e se você não souber, você vai buscar ajuda, não é? Então eu busco fazer essa analogia, né? Então eu quero também fechar, porque me ocorreu esse versículo, não é? De que a gente possa pensar dessa forma, não é? Acerca dos nossos filhos, acerca dos filhos que vocês têm e dos outros, né? Dos filhos que estão aí, dos filhos que estão para chegar. Tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada também, Rose. Um abraço para vocês. Para você também. Tchau.